Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente não vai focar só numa tecnologia específica, não. A gente vai olhar para uma mente capaz de dominar todas elas e ir além. Vamos falar da trajetória do Rogério Jores, um cara que é um verdadeiro camaleão tecnológico. Com 32 anos de uma carreira impecável, isso aqui é uma aula magna sobre evolução. Entender como um profissional sai lá da época do Clipper e do Delphi para atingir o topo da alta produtividade no ecossistema low-code moderno, olha, é algo que com certeza merece toda a nossa atenção. Então vamos lá, vamos mergulhar nisso. A indústria de tecnologia costuma ter uma certa obsessão pela juventude, né? Mas ter 50 anos de idade, mais de 3 décadas de experiência na trincheira é, na verdade, uma vantagem competitiva absurda. É essa bagagem que transforma o profissional na ponte vital entre as restrições dos sistemas antigos e as infinitas possibilidades das novas plataformas. A gente não está falando de alguém que só reage às mudanças, mas de alguém que atuou de forma ativa, como protagonista mesmo, em cada uma dessas transições de paradigma. Ponto 1. A evolução através de paradigmas. Tudo começa lá em 1994, na Multi-Informática, e a missão já era crítica, migrar produtos baseados em Clipper para o inovador Delphi. Quase uma década depois, na Sistêmica, o desafio evoluiu, construindo um ERP web do absoluto zero. Aí, o salto para a alta produtividade se consolida de vez em 2014, quando ele adota a plataforma OutSystems lá na Cispro, o que abriu caminho para dominar o Mendix em 2020 já na LDSoft. E hoje? Bom, hoje o olhar já está fixo no futuro, com metas super agressivas e inteligência artificial para 2027. É uma resiliência técnica impressionante. Ponto 2. O especialista em regras de ERP. O ponto crucial aqui é o seguinte: a gente precisa mudar um pouco o foco de como o código é escrito para o que está sendo construído de fato. A verdadeira força motriz por trás de sistemas eficientes é entender o negócio. Compreender a loucura que é a complexidade da legislação tributária brasileira e as minúcias contábeis, isso transforma qualquer desenvolvedor num ativo insubstituível. Imagina pegar necessidades mega complexas, tipo uma escrituração contábil fiscal, e traduzir isso em fluxos lógicos e automatizados dentro de um ERP. É exatamente isso que garante a conformidade e a eficiência operacional das grandes corporações. Ponto 3. Modernizando os sistemas legados. E existe um contraste brutal entre aquelas arquiteturas obsoletas e a modernidade, concorda? Durante o tempo na Cispro, a grande conquista foi a implementação dos padrões MVC, sabe? O Model View Controller, direto na plataforma OutSystems. Ele isolou perfeitamente as camadas de banco de dados, o front-end e o back-end. Na prática, isso significou criar interfaces de usuário reaproveitando os mesmos recursos centralizados, com zero replicação de código. Uma manobra de engenharia inteligentíssima que não só modernizou o legado, mas poupou centenas de horas de manutenção. Isso ilustra brilhantemente o poder da modernização. Mais de 200. Pensa bem nesse número. Essa foi uma das vitórias mais notáveis na LDSoft. Mais de 200 funções manuais que estavam lá espalhadas pelo sistema só para auditar dados foram completamente substituídas. No lugar delas, entrou um único motor genérico de auditoria, 100% automatizado e guiado por metadados. Reduzir 200 pontos de falha manual para apenas um motor centralizado, isso sim é a definição máxima de código limpo e escalável. Ponto 4. Mentoria e padronização operacional. Aqui, a gente dá uma pausa no código da máquina e muda para o código humano. Essa metodologia de gestão em 3 passos, que foi aplicada quando ele era coordenador de TI na Memphis, é um estudo de caso fenomenal sobre liderança. Primeiro passo, reduzir custos de forma drástica, internalizando aqueles desenvolvimentos que antes dependiam de terceiros extremamente caros. Segundo, padronizar as operações usando uma documentação rigorosa. E terceiro, aplicar uma mentoria ativa que elevou o nível técnico da equipe inteira. O resultado direto disso, a rotatividade de talentos caiu vertiginosamente. E para materializar como essa padronização institucional funcionou, um número chama muito a atenção: 30. Foram 30 manuais técnicos, detalhados, criados do absoluto zero apenas na Memphis. Esse nível de dedicação prova um compromisso gigante com a mentoria. É a garantia de que o conhecimento não vai ser um monopólio individual, mas sim um legado que fica enraizado de verdade na cultura da empresa. Ponto 5. A revolução low-code e além.
Trazendo tudo isso para os dias de hoje, a gente vê uma maestria dupla com certificações de muito peso nas gigantes OutSystems e Mendix. Mas presta atenção, o segredo do sucesso não é simplesmente arrastar e soltar componentes visuais. O grande diferencial são aquelas raízes profundas na escrita complexa de SQL, nos bancos relacionais e toda aquela lógica inabalável que foi forjada lá na era do Delphi. É exatamente essa fundação pesada que permite construir APIs e web services super complexos hoje, extraindo o poder máximo das plataformas low-code sem jamais abrir mão do rigor na arquitetura. E claro, para um verdadeiro transformador de paradigmas, a evolução nunca para de verdade. Ele já está encarando 3 pós-graduações simultâneas focadas em inteligência artificial, Big Data e arquitetura de software. Ou seja, a preparação técnica e acadêmica para a próxima grande revolução já está a todo vapor. E toda essa jornada deixa a gente com uma reflexão final bem provocativa. Num mercado que vive obcecado pelo framework do mês, dominar uma única linguagem é algo muito passageiro. A verdadeira prova de fogo em tecnologia é ter aquela adaptabilidade inabalável, sempre aliada a um conhecimento profundo do negócio. Uma trajetória que não só sobrevive ao código legado, mas pega ele, moderniza e molda o futuro com muita eficiência e liderança. Fica a lição de hoje. Fundamentos sólidos sobrevivem a qualquer mudança de paradigma. Continuem questionando, continuem evoluindo. Até a próxima.